da última vez que a gente estava aqui, a gente estava falando sobre as instituições, o globalismo e tal. E eu vou dizer uma coisa para você, cara. Eu fiquei pensando com os meus botões, estava até conversando com o Samidana, por exemplo. Essas coisas a gente ficou com muito pulga atrás da orelha depois dessa pandemia. Você veio antes da pandemia. Faz muito tempo que você veio. E aí eu fiquei lá, aquele Imperial College, as matemáticas, a matemática, que até vou brigar com o Sami, a matemática que esses caras fizeram da pandemia foi um negócio tão errado, foi um chute tão errado. Isso aí. A OMS, puta, o que esses caras erraram? Aí eu falei o seguinte, porra, se esses caras que são, Imperial College, OMS, então lá, a OMS está em Genebra, Imperial College está em Londres, que é o nosso, a Europa, os cientistas. Se esses caras erraram, a gente não pode acreditar mais em nada. Você acha que tem alguma ligação? Tem, sem dúvida. Eu acho que a pandemia colocou um ponto final nessa discussão. Muita gente achava que aquilo não passava de uma teoria da conspiração. E o que nós vimos ali ao longo da pandemia foi uma série de medidas sendo impostas de fora para dentro, sem uma discussão nacional que fosse democrática, que ocorresse livremente, simplesmente falando, nós temos aqui as diretrizes, vem da OMS, um órgão não eleito, com burocratas anônimos, que as pessoas não conhecem, não tem como controlar, não tem transparência. E algumas decisões do STF diziam que era necessário seguir aquelas diretrizes, independentemente do que pensasse o presidente eleito, independentemente do que pensasse o parlamento, independentemente do que pensasse os representantes brasileiros. E naquela nossa conversa aqui em 2019, eu dizia justamente isso. Você tem, com esse processo do globalismo, uma tentativa de transferência da base de poder, de uma base territorial, como é hoje, com políticos que representam um povo dentro de um território delimitado, para uma base funcional. O que isso significa? Significa que você vai atribuir a pessoas que desempenham certas funções um poder decisório. E aí você entra ali com um especialista, com um técnico, com um cara que não está sujeito o escrutínio da população, que não está sujeito ao escrutínio da democracia. E, basicamente, o que ocorre é uma ampliação do que é esse grupo de tecnocratas, esse grupo de pessoas técnicas e especialistas que vão trabalhar nesse sentido. Então, você começa com temas delicados, como o tema sanitário, mas, aos poucos, você vai expandindo. Expande isso para o tema comportamental, a alimentação que se deve ter, a linguagem que se deve utilizar, a educação que deve oferecer para as nossas crianças, e isso é um problema extremo. Mas o interesse é de quem, Felipe? Qual é o interesse? Com isso? Quem ganha com isso? Porque, por exemplo, que nem a gente está dando uma notícia agora aqui, eu sou velho. Eu já vi, porque sempre é um cenário. Na época da Guerra Fria era um cenário, era aquele mundo, tinha a bomba atômica caindo, tinha aqueles bonecos, aquelas casas sendo destruídas e tal. E você tinha que, aí o cara falava, se acontecer isso, é isso aqui que vai acontecer. Depois veio o buraco de ozônio. Porra, eu tinha medo do sol, cara. Lógico. E era sempre 20 anos. Terror. Era sempre 20 anos. Depois veio meus filhos era água. O Al Gore falava assim, daqui 20 anos não vai ter mais água. Eu falava, puta, 20 anos. Agora tem 20 anos também, eu saio hoje aqui. Agora os 20 anos do aumento. Não era aquecimento global, agora são mudanças climáticas. Então o cara associa, ele fala, porra, tá muito frio aqui. Pô, que nem os caras falaram, porra, o Brasil sempre nevou. Aí falava assim, vocês estão vendo a neve que está vendo em Gramado? Pô, todo ano tem neve em Gramado. Não, e é sempre a última temperatura, a maior temperatura dos últimos 20 anos. Isso. Mas nunca é a maior de todos os tempos, porque sempre tem um precedente. Quem é o interesseiro? O interesse, aí é uma questão muito interessante. Você tem esse velho fetiche humano de brincar de Deus. Isso está presente em praticamente todas as ideias revolucionárias. Quando você olha para a Revolução Francesa, está presente lá a ideia de um grupo de iluminados esclarecidos, pegando o afegão médio, como você sempre coloca, fala, esse cara não sabe nada e sou eu que vou fazer com que ele se nutra das minhas luzes. Ele vai aprender comigo como falar, como beber, como andar, e se ele não obedecer, ele vai para a guilhotina. Esse tá lá na base da modernidade. Isso passou pelas ideologias
como ideologias totalitárias, como o nazismo, que tinha também um projeto de nação ali de cima para baixo, e o comunismo. E agora com o globalismo, o que você vê até muito escancarado com a pandemia, é um grupo pequeno de pessoas que têm acesso a essas instituições. Eu falei aqui de burocratas anônimos que compõem ali a OMS. Mas esses burocratas anônimos são totalmente acessíveis ao Bill Gates, que é um dos maiores doadores, né? da OMS. Você tem fundações globais de grandes corporações que têm acesso a esse pessoal. É igual a Brasília. Assim, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Brasília não é qualquer um que consegue chegar lá e fazer se ouvir. Isso é muito claro. Se compara o SCAF, que tem a possibilidade de ir lá representando a Fiesp e o grupo, digamos assim, do PIB nacional, Sim. Ele consegue acesso fácil, consegue colocar suas pautas, mas o afegão médio não consegue. Quando a gente vai para essa escala superior, é pior ainda. Aí tem um grupo bastante restrito, que consegue levar essa agenda adiante, alguns por idealismo, que acreditam que esse é o meio para se implementar paz e prosperidade, social, como os comunistas acreditavam, os nazistas acreditavam, todo mundo acreditava que a ideologia tosca dele era um caminho para isso, mas só resulta sempre em morte Felipe, e outras coisas. Você está dizendo, trocando em miúdos, é que entidades burocráticas não eleitas, tipo ONU, Unicef, OMS, em parceria com mega empresários, mega bilionários, estão fazendo a ditadura perfeita, em nome do bem coletivo, em nome do bem social do mundo. Então, eles fazem uma ditadura limpinha e é um fascismo que você se sente obrigado, por exemplo, no caso da pandemia, a obedecer todas as normas irrestritamente da OMS e fazer tudo que eles mandam. É a ditadura perfeita, é isso. Mas, por exemplo, vamos analisar um negócio aqui, as marcas. Então, a gente vê, por exemplo, diversidade. Diversidade é um negócio que está na pauta. Tá na pauta. Ela está na moda, a diversidade. Eu vou dizer uma coisa para você. Como afegão médio que sou, eu não acredito que a marca ela vai ter isso. Ela usa esteticamente para entrar nesse esquema. Então você vê, o comercial, o cara fala o quê? Vou colocar aqui um negro, um japonês, um não sei o quê, um menino aqui, tal, não sei o quê. Para quê? Para eu vender cerveja. Eu quero vender cerveja e eu quero ganhar dinheiro. Mas por que ele pega essa pauta e joga lá? Porque eu acho que pro afegão médio, isso não quer dizer muita coisa. Porque a estética a gente sente. Não tem alcance, não tem alcance. Não tem alcance, isso só fica numa bolha? O que acontece? Essas agendas todas também interessam esses grupos, porque quando você pretende dominar uma sociedade, quando você pretende dominar o mundo moderno, você precisa primeiro quebrar todos os corpos médios, todas as proteções que as pessoas têm. Uma delas, evidentemente, a principal, é a da família. Quando a gente fala, por exemplo, nessa discussão, o cara acredita só no que vem pelo WhatsApp. Ali a gente tem uma demonstração clara de que o brasileiro confia mais nas pessoas que ele conhece, seus familiares, por mais que a informação possa, evidentemente, ser de origem duvidosa, mas ele fala, isso aqui é meu pai que está me mandando, é um amigo, é um cara que eu conheço, converso no dia a dia, do que no jornalista, que ele nunca viu na vida, ou quando ele vê ali que tem uma certa hipocrisia em relação ao comportamento dele. Então, um dos objetivos é esse, quebrar essas instituições tradicionais, quebrar a moral tradicional, até para que se possa... Mas por que as empresas têm lucrado? Democratizar o espaço aqui. Você tem um mercado... Isso é importante. Se você tem um mercado conservador, familiar, que acessa, que produz, que consome, mas isso por que as empresas são ideologicamente afeitas só ao mercado progressista? Isso é uma lei geral da política. A maioria nunca consegue se organizar com a mesma eficácia que a minoria. Se nós pegarmos essa sala aqui, nós conseguimos nos organizar, ter coesão, trabalhar junto. Agora, quando você pega uma sociedade como a brasileira, extremamente complexa, por mais que eles tenham todos os valores conservadores, todos os ideais, costumes, tradições, eles ficam, 100 milhões de pessoas, a gente não vai se entender. Quando você olha para os conservadores brasileiros, tá todo mundo brigando entre todo mundo, tem diferença por vaidade, então é muito mais difícil. Agora, nessa coisa que o Adriles apontou também, você tem um desejo desse pessoal que, de certa forma, cresceu e se beneficiou do livre mercado, de transcender o próprio livre mercado e não se sujeitar mais à concorrência. O cara fala, gosto, né? Eu cresci, estou aqui, mas agora eu preciso me proteger. Esse é o primeiro instinto do empresário. Você tem alguns empresários que defendem o livre mercado por convicção e tudo mais, mas o primeiro instinto é a minha empresa e se eu puder obter ali umas vantagens do governo, uma vantagem do sistema vigente, eu vou fazer isso porque isso vai significar
o futuro da minha empresa, a riqueza dos meus filhos e tudo mais. Isso acontece muito claramente. Na pandemia, o que a gente viu? Mercados todos fechados, shopping fechado, as grandes corporações avançaram. Você pega a Amazon, você pega a Americana, você pega essas empresas que tinham capacidade de operar durante a pandemia, elas cresceram. A gente teve uma quebra geral das pequenas empresas, médias empresas, que era o grilo do presidente. Porra, a gente vai deixar esses caras todos quebrarem, a gente vai ficar na mão de um grupo pequeno de empresários e corporações. E depois? Como que a gente faz para negociar com esses caras? A população toda fica na mão desses caras e o desejo deles é imposto?